Saudamos todos que nos acompanham. Damos início a mais um estudo da Conexão Bíblica e com o tema atual, o Evangelho de São João. É tão maravilhoso ver toda a forma como o apóstolo João colocou por escrito para nós, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, todo esse momento em que Jesus se manifestou, em que o Verbo se fez carne, fez como um de nós e esteve conosco. O Verbo, que Verbo? O Verbo de Deus. A palavra de Deus se fez vida para nós em Jesus. E esse é o nosso tema, né? Vamos explorar mais e mais, é preciso gastar tempo com essas coisas, né? E a gente sabe que hoje o essencial para nós é ter a palavra de Deus dentro de nós e sermos dirigidos pelo seu Espírito. Isso é a vida daquele que se converteu e que, pela graça de Cristo, recebeu a presença santa do Espírito de Deus. Assim é que nós precisamos ter consciência, cada momento, de que tudo o que nós fazemos tem que ser em harmonia com esse Espírito que agora habita em nós. Aprendemos bastante sobre isso e ainda estamos consolidando esse ensinamento dentro de nós. Mas, no nosso tema de hoje, vamos explorar tudo isso e vamos fazê-lo com a graça, com a presença desse mesmo Espírito que tanto anunciamos e que tanto admiramos, essa vida de Deus dentro de nós. E vamos então orar. Vamos pedir, como sempre fazemos. É um momento que deve ser dedicado a Deus. E, Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui em nome de Jesus. Ele nos concedeu essa oportunidade. E nós cremos nele, Senhor. E então entregamos estes momentos, ó Deus, em que proclamamos a vossa palavra. Que tudo em nós que possa nos distrair, que possa nos trazer ansiedades, precipitações, tudo aquilo, Senhor, que possa ser um obstáculo, seja removido, e nós possamos fluir, Senhor, calmamente, na presença do vosso Espírito, deixando que Ele fale por nós e que os nossos ouvidos se abram para esta palavra, na graça dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos repassar algumas telas rapidamente, só para a gente dar uma continuidade no assunto, que já vai se estendendo, né? Estamos no capítulo 6, né? Já no finzinho do capítulo 6, e nós vimos algumas coisas. Vamos só passar rapidamente com aqueles textos que estão grifados em vermelho, que dão o sentido assim essencial do assunto, né? Quem come a minha carne, é Jesus falando, vamos começar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa é uma frase, nós já comentamos, né, que a pessoa estranha, qualquer pessoa que ouve essa frase, estranha. Imagina os judeus, então, que tinham um monte de regras sobre comida e bebida, né? Regras que restringiam o que comer, o que beber, né? E Jesus vem e anuncia algo preciosíssimo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive e eu vivo pelo Pai. Então, nós estamos vendo que ele dá o sentido correto da comida. A carne e a bebida, a comida e a bebida são fonte de vida, é o que faz com que nós permaneçamos vivos. E agora é assim que Jesus fala, ele vive pelo Pai e dá essa oportunidade de nós vivermos por ele com a sua carne e com o seu sangue, tomando de sua carne e seu sangue. E se Jesus é o Verbo de Deus, se Jesus é aquele que manifesta inteiramente em todo o seu ser a expressão de Deus, comer a carne é guardar a sua palavra e beber o seu sangue é começar a viver no nosso coração a sua vida. Então, essa frase é importante e é com base nela
que toda a nossa vida cristã se fortalece, né? Lembrando que Jesus tinha feito um pouco antes desse anúncio da comida e da bebida, ele tinha feito aqueles 2 milagres, né, da multiplicação dos pães e o milagre de andar sobre as águas. Esses 2 milagres desvinculando a gente da importância que a gente dá para o que comer e que beber e da importância que a gente dá para a nossa segurança, a nossa garantia de vida, né? Ao andar sobre as águas, ele mostra que está acima dos perigos. E ao multiplicar o pão, ele mostra que o que é necessário para esse corpo mortal, ele proverá, né? Então, é assim que a gente vai entendendo essa palavra. É lógico que tudo isso tem uma maneira certa de assimilar, né? Não é porque Jesus vai prover o pão que eu não vou fazer nada, mas é um modo novo de fazer, onde a essência não está naquilo, está no verbo, na palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento. Bom, ao ele anunciar esse novo alimento, isso, como eu falei, é algo que chama atenção, mas é próprio mesmo que tenha que chamar atenção. E essa atenção tem que ser controlada, senão ela vira um escândalo, como virou para os judeus, né? E aí, esse chamado, essa frase que é tão forte, né, acabou sendo causa de queda para muitos, né? Porque o chamado, esse mesmo anúncio, foi dado a todo o povo judeu, mas muitos deles se recusaram, né? E a gente vai entender o porquê dessa recusa. A gente tem falado já sobre isso, aquele problema da vaidade, do orgulho, do que eu faço, eu consigo, né? Então não dependo destas coisas, mas para decidir assumir isso é algo pessoal, algo que nós fazemos por nós mesmos. É isso que está escrito aí na tela. O chamado é para todos, mas a decisão é pessoal. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então Jesus está explicando, né? Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Por que o Pai concede só para alguns? Porque estes têm algo que o Pai quer que nós tenhamos e que deu testemunho disso em seu Filho, para que nós possamos ser justificados para receber essa dádiva de Deus, né? Que é poder ir ao Pai. É uma força que nos leva a poder ir ao Pai. E essa força nós temos falado muito dela. Essa força é o Espírito de Deus. Então ninguém pode ir ao Pai se não estiver com o Espírito, e esse Espírito só estará em nós se nós formos justificados pela fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Ele é o elo de ligação entre nós e o próprio Deus Criador, aquele que fez todas as coisas que dão testemunho dele, porque a criação é o que nos dá uma pequena ideia do que é o Criador. Bom, o que aconteceu então com houve aquele conflito, né? E por que do conflito, né? Vamos ler aí na tela, ele vai mostrando. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isso é muito duro, né? Comer carne, beber sangue, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Que será quando virdes o Filho do Homem subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Então ele já está preparando o espírito deles, que ele haveria de se submeter a algo que ainda seria mais difícil de entender, que era a crucificação, a morte na cruz. Mas que tem esse sentido, abre a porta para nós. E aí ele acrescenta, o espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. É por isso que a palavra
é o alimento e a palavra é o corpo de Cristo. E isso é um paralelo aí do sacramento, né, da Eucaristia, que fala sobre comer do pão e beber do vinho, que é o sangue, e assim nós estaremos, paralelamente a isso, buscando o Verbo, com a ajuda do Espírito, e ele se faz vida em nós. Por isso que o Espírito e as palavras se tornam Espírito e vida. E aí Jesus acrescentou, mas há alguns entre vós que não creem. Precisa crer nele, né? Pois desde o princípio Jesus sabia quem eram os que não criam e os que o haviam de trair. Bom, passando aí, tudo isso a gente já é uma revisão. O chamado é para todos, por essa resposta então vai valer para alguns, né? Ele prosseguiu, por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E o Pai é que vê a fé no nosso coração. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andaram com ele. É assim que começou essa cegueira de Israel, que até hoje perdura, né? E que a gente tem falado. Mas eles são um povo especial. Eles foram os portadores da primeira aliança que trouxeram tudo isso para nós, os gentios, e que ficaram lá, excluídos, até que se complete o tempo das nações pagãs. A gente tem falado isso, estudamos isso no Apocalipse. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aqueles 12 separados. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou, eu vos escolhi a todos, os 12. Não vos escolhi eu a todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, e não obstante ser um dos 12, né? É aqui que vale essa frase do início aí em vermelho, o chamado é para todos, mas a resposta é individual. Judas estava no meio dos 12, recebeu o mesmo chamado. Judas não reagiu como os outros que se separaram imediatamente por questão de conhecimento da lei, mas ele estava ali sem crer. Ele estava ali, na verdade, querendo ver o que ia acontecer e querendo ver se ele tirava algum proveito daquilo. É uma coisa pessoal da pessoa, né? Pessoal dele mesmo, né? E por isso ele não estava se libertando da influência do demônio, que é a influência que está em toda a humanidade desde o pecado de Adão. Bom, vamos lá. Nós tínhamos parado aí na festa dos tabernáculos, né? Foi aí que Jesus começou a tomar alguns cuidados, né, para comparecer, porque a festa era uma festa importante dos judeus, né, que fala aí no texto, onde todo mundo ia lá para Jerusalém, e os irmãos de Jesus estavam até insistindo com ele, conforme diz aí na próxima tela, né, insistindo com ele para que ele fosse lá e se apresentasse ao povo, né? Mas Jesus estava dizendo que não faria isso de uma maneira ostensiva, porque ele sabia bem como que seria essa reação. Ele sabia que chegaria ao ponto dos judeus, com a ajuda lá das autoridades, levá-lo à crucificação, mas antes devia se cumprir, então, todo o anúncio da nova aliança que está aí para nós, né? Bom, aí nós lemos o texto do Levítico, que falava da festa dos tabernáculos, que era uma forma dos judeus recordarem o tempo no deserto. Lembrando que a história dos judeus é uma história que tem a ver com a história do cristão. É lógico, tem tudo a ver, né? Os judeus estavam lá no Egito como escravos. O cristão, antes da conversão, é escravo desse mundo. Do que comer, do que beber, do que vestir, das vaidades, das cobiças, do orgulho. Isso é escravidão. E a figura disso para os judeus era ser escravo do Egito, o povo que vivia segundo as coisas do mundo, né? Então, eles estavam lá. Eles foram libertos de lá
por Moisés, né? E começaram a caminhar no deserto, caminhando no deserto muito tempo, e foi sendo estabelecidos os princípios de uma nova aliança que ia valer a partir dali, de uma aliança com Deus, na verdade, que seria a primeira, que iria valer a partir do momento da libertação. Tudo isso é um paralelo do que acontece com o cristão, referente à nova e eterna aliança, aquela definitiva. Nós também temos esse tempo aqui nesse mundo, e cada cristão que se converte é como que um judeu liberto do Egito. Ele começa a andar numa condição de início bem semelhante ao deserto, deixar tudo para seguir Jesus, e depois vai crescendo em Cristo e na nova vida. A nova vida representava Israel conquistando a terra prometida. Esse trabalho também é nosso, né? É um trabalho nosso, que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Eles tinham Moisés, né? Então, todo esse paralelo é tão bonito de ver, né? Ele está aí na Bíblia. E essa festa recordava os dias de deserto, onde eles andavam em barracas bem precárias, né? Caminhando, ficaram 40 anos, né? Daquela geração que não entrou na terra prometida. Então, essa figura tem a ver com a nossa estadia nesse mundo, nesse corpo mortal. Esse corpo é como que um tabernáculo que vai se deteriorando, vai se estragando, mas aqueles que permanecem entram na Jerusalém celeste. Agora é a Jerusalém definitiva, não é aquela que era figura só da realidade celestial. E esses, então, terão a vida eterna com Deus, né? Por isso, a importância dessa festa se cumprir só nessa nova vida. Vai lá é que a gente vai poder recordar desse tempo aqui e vai ser uma oportunidade de nos lembrarmos como nós éramos frágeis e como a resgate trazido, no caso dos judeus, por Moisés, e no nosso caso por Jesus, nos levou a uma situação tão superior e tão extraordinária, que é aquela que existe na Jerusalém Celeste. Falamos um pouquinho disso lá, segundo aquilo que se revela no livro do Apocalipse. Bom, tudo isso aqui foi um grande preâmbulo inicial, né? Mas a gente vai ver que Jesus tomou atitudes de prudência no meio dessa festa devido à quantidade de pessoas, né? Durante a festa, Jesus evitará chamar a atenção para não desencadear a reação dos judeus, que em breve resultaria em sua crucificação. Antes era preciso completar o processo de revelação que estabelece a nova aliança. E aqui eu queria falar novamente, porque é importante. O Evangelho de João, ele vai mostrando todos esses princípios, todas essas características assim, detalhadas que compõem a nova aliança, né? E isso só tinha aquele espaço de tempo para Jesus revelar, né? É por isso que ele vai agindo com prudência para que se cumpra tudo no tempo adequado, porque ele tem a orientação do Espírito de Deus. É uma característica que a gente precisa aprender com Jesus, né? A ouvir o Espírito. E a gente vai vendo que vai ser tratado sobre isso. Bom, então vamos ver o que aconteceu daí em diante, né? Agora começa o assunto de hoje mesmo, né? Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os seus discípulos vejam as obras que faz. Pois quem deseja ser reconhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Está vendo? Estavam pressionando Jesus para ir lá na festa, ia manifestar aquilo que ele era ali no meio da multidão. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Aí tem a questão da palavra irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só para
tirar aí qualquer reação que possa ter já no nosso caso, na nossa aliança, sobre a questão de irmãos de Jesus. É algo que a Bíblia cita irmãos, e a gente não sabe, porque realmente naquela época, irmãos eram não só aqueles que tinham o mesmo pai e a mesma mãe, mas aqueles que eram parentes próximos. Também eram citados como irmãos, né? Então, existe uma discussão, por exemplo, entre duas grandes tendências, né, das igrejas, né, cristãs, que é, primeiro, acreditar que Maria não teve nenhum outro filho, porque dela saiu Jesus, então saiu somente ele, e a outra não se fixou nessa restrição quanto a Maria, né? E nós, qual a nossa opinião? A nossa opinião, pessoal, é que nós não sabemos, não precisa saber, não é importante se a Bíblia não diz, tá? É importante saber que Maria foi ungida, foi usada, foi uma pessoa extremamente importante para a nova aliança, né? Ela é descendência de Davi junto com José, né? Mas o fato, esse detalhe, é coisa também similar ao que acontecia com os judeus. É coisa que começa a ser algo que a pessoa coloca dentro dela e aquilo fica uma barreira, uma restrição. Não, eles estão errados, eu estou certo. Esse problema é grave, pessoal. Se não temos certeza, deixa. Cada um acredita no que quiser, mas o importante é andar naquilo que está revelado, que é claro, que a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito, nos mostra, né? Então, só esse comentário eu queria fazer, só para deixar bem claro que, se não está escrito detalhadamente, se não é um contexto do verbo realmente, pode ser um, pode ser outro, e não é importante para nós, né? Quem quiser acreditar que não teve mais irmãos, não peca, né? E quem quiser não acreditar nisso e achar que não teria nenhum problema se tivesse mais irmãos, também não peca, né? Então, vamos deixar isso de lado, não é assunto de discussão para nós, né? Continuando aí. Disse-lhe Jesus, respondendo aquela intenção dos irmãos dele se manifestar assim no meio da multidão, né? Assintosamente. O meu tempo ainda não chegou. Ele vai chegar, uma hora ele vai ter que fazer isso lá na cruz, né? Mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele, que as suas obras são más. Subi vós para a festa, quanto a mim, não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Então, ele ia esperar um momento. Isso é um ensinamento para nós, vamos entender. Dito isto, permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu ele também à festa. Não em público, mas despercebidamente. Foi suavemente, de um modo que não chamasse tanto a atenção, né? Então, vamos entender aqui. Ainda não chegou o meu tempo, mas logo em seguida ele foi. Como que é isso? Isso, pessoal, é saber ouvir essa voz interior que Jesus tinha com plena distinção, né? E que nós precisamos aprender a ter. Essa voz interior que só ganhamos no dia que nos convertemos e cremos em Jesus, e pela justiça que ele vai cumprir ainda nessa nossa leitura lá na cruz, pela justiça que ele vai cumprir, ou seja, pagar o preço do nosso pecado, nós vamos poder, ainda não totalmente puros, receber o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus quem revela quem nos confirma os nossos propósitos ou não, né? E é o que aconteceu com Jesus. Eu não vou, mas eu vou ouvir. E quando ele ouviu, então, ele foi e, sob a orientação, vai despercebidamente. Então, isso aqui é tudo coisa que a gente precisa guardar para nós mesmos, para a nossa vida aqui,
nesse mundinho nosso, né? Vamos lá. Bom, pessoal, qual era o problema dos judeus? Era que eles cumpriam a lei. E aí vem essa frase que eu joguei aí na tela, essa frase em vermelho é sempre para chamar a atenção, né? Cumprir a lei não basta, ela deve ser aperfeiçoada pela obra de Cristo em nós. Então, a lei ela estava dada ali com letras, né, gravadas na pedra, né? Aquilo é a lei, é aquilo ali mesmo dá para palpar ela, né? Mas ela em Cristo seria aperfeiçoada. A obra de Cristo veio para levar essa lei à perfeição, porque ela ainda não podia ser perfeita, já que os homens não tinham condição de cumprir a lei perfeita. E é por isso que Jesus veio, né? Por isso que a nova aliança é superior à antiga. Tudo isso a gente tem que ter em mente, né? Então, cumprir a lei não era necessário, mas não era todo suficiente. Os preceitos da lei devem ser entendidos no coração. Aí muda, né? Só que o coração do homem, antes de Cristo, antes de ser recriado, o coração é o espírito recriado, antes de ser recriado, ele não tinha condição de cumprir a lei em sua perfeição, em sua essência, né? Por quê? Porque quando nós temos o socorro do Espírito de Deus em nós, o fazer, que era o que os judeus tinham, que eles cumpriam a lei, eles faziam, tem que passar de fazer para ser, ou seja, mudar a natureza. Eles não mudavam a natureza, eles simplesmente disciplinavam o fazer. Ficavam sob a restrição da lei, por isso que a lei é uma prisão, enquanto que a nova aliança é a plena liberdade com o ser mudado, né? Um modo de ser mudado. Então, o fazer tem que passar a ser. Sem isso, cumprir a lei, como é uma coisa de esforço, de empenho, de dedicação, pode tornar-se razão de orgulho. Faltou colocar o pode aí, eu devia ter posto, porque muitos não se tornou razão de orgulho. A pessoa tinha uma consciência de que ela estava fazendo aquilo, mas que dentro ela ainda tinha vontade de fazer o contrário, né? E aquele que cumpre e se orgulha, aí começa a ser uma pedra de tropeço. O orgulho torna-se uma pedra de tropeço, e é isso que acontecia com, principalmente, as autoridades da lei, né? Por isso que eu pus igual à autoridade da lei. Vamos ler o que o Evangelho está dizendo no capítulo 7, do versículo 11 em diante, né? Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é um homem de bem. Outros, porém, diziam: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar livremente com medo dos judeus, né? Não falava muito de Jesus porque ele sabia que as autoridades estavam vendo com maus olhos a Jesus, né? Vamos continuando. Lá pelo meio da festa, então aquela festa dos tabernáculos, né? Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Agora sim ele começa a forçar mais o ensinamento para chegar a todos, né? Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. E aí ele acrescenta: quem fala por sua própria autoridade, por si mesmo, né? Por sua própria autoridade, busca a própria glória, o orgulho. Mas quem procura a glória daquele que o enviou é digno de fé. Por isso que ele estava falando, por isso vocês podem crer em mim. E nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto,
ninguém de vós cumpre a lei. Aqui é uma frase importante para nós, pessoal. A gente tem uma tendência de gostar das regrinhas, de fazer tudo certinho, mas cuidado, né? Isso não é garantia que nós cumprimos a lei, e nem cumprimos qualquer justiça, né? É uma afirmação pesada que Jesus fez para eles, né? Ninguém de vós cumpre a lei. Como que nós vamos entender isso? Vamos ver aqui para frente, né? Aqui na tela tem uma explicação. A circuncisão é um sinal na carne que caracteriza uma raça separada para Deus e que tem o dever de cumprir a lei, tá? Então isso era a velha aliança. Ela tinha um sinal. O sinal era a circuncisão, um sinal feito na carne. Porque a lei, cumprir a lei é uma coisa da carne. A gente vai ter que disciplinar a carne para que ela cumpra. Fazer é fazer. A cura do paralítico, que vai acontecer em todo o seu corpo, demonstra que qualquer ser humano, ao receber a palavra de Cristo, passa a ter a condição de iniciar o caminho para tornar-se filho de Deus. Então vamos entender o que eu quis dizer com isso aí, né, na tela. Então, a circuncisão caracterizava uma raça separada para Deus e que tinha o dever de cumprir a lei, né? Com discernimento ou sem discernimento, tinha o dever, né? Jesus vai fazer na sequência uma cura de um paralítico que estava ali com o corpo todo sem conseguir movimentar-se, que também é um sinal. Esse é um sinal para nós. Todos nós precisamos ter essa cura, pessoal. Assim como todos os judeus tinham a circuncisão, nós precisamos dessa cura aí, que está representada naquele paralítico. É uma representação, mas vale para cada um de nós. Então, qualquer ser humano, qualquer um de nós, ao receber a palavra de Cristo, como o paralítico recebeu, e passa a ter condição de iniciar um caminho, de se movimentar, de agir numa direção. Agora é diferente de simplesmente fazer. É uma mudança interior que vai nos permitir fazer, sim, mas de coração, né? Então, esse é o caminho para tornar-se filho de Deus. É um caminho extraordinário. Esta é a nova aliança. Este é o plano de Jesus. É Ele que tem que nos tirar dessa condição de paralítico, que não sabe andar e que não sabe como fazer as coisas, né? E aí, então, Jesus continuava dialogando com o povo. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo. Tens um demônio. Já ofendiam ele. Quem procura tirar-te a vida? Quem está procurando tirar-te a vida? Por que você está falando isso? Replicou Jesus. Fiz uma só obra e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. É isso que nós estávamos falando, né? E até no sábado circuncidais um homem. Eu falei da cura do paralítico, mas nós já contamos, está na nossa reflexão anterior. Lá Jesus curou aquele paralítico. Agora vem o sentido para isso, não que vai fazer novamente a cura, né? Vem um sentido para isso agora para nós, tá? Então, Jesus estava explicando para ele. Fiz uma só obra e todos vós vos maravilhais. Que obra foi essa? Foi a cura daquele paralítico. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, ou seja, isso não viola a lei, por que vos indignais comigo que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Então você está vendo que essa cura do homem, do paralítico, agora tinha um novo sentido. Era para mostrar que ele, para que pudéssemos crer que ele, ao fazer aquela coisa extraordinária, ele teria poder de mudar algo dentro de nós, tá? Algo dentro de nós
para que nós pudéssemos cumprir a justiça completa. Justiça completa é a lei levada à perfeição, é a nova aliança, pessoal. Todo aquele que nasce de novo é como se fosse aquele paralítico que Jesus falou para ele tomar o seu leito e andar. E ele saiu andando e todo mundo se escandalizava porque ele andava no sábado. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Vocês ficaram horrorizados porque com essa a ordem que eu dei a ele, mas justamente isso é porque agora a lei vai ser cumprida não mais no fazer, não mais vai ter aquele dia para a lei que era o sábado, mas vai ser para todo o tempo. Em todo momento vamos poder andar, mesmo em sábado, porque vamos poder viver uma nova vida, mesmo no sábado, porque agora o sábado passa a ser todos os dias. Isso tudo é um contexto geral, né? A palavra de Deus tem esse aspecto que é importante. A pessoa que vai lendo e se alimentando dela, vai aprendendo isso, fica muito claro para nós, né? Bom, mas todas essas coisas que Jesus fazia, cada vez mais ia crescendo entre os judeus a rejeição àquela doutrina que Jesus estava pregando. Não é que ia crescendo a rejeição, na verdade era um confronto, né? Aquilo que tinha sido uma tradição, e quebrar tradições é um problema. É lógico que tinha muitas pessoas que reconheciam algo maior em Cristo. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuravam tirar a vida? Todavia ele o que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades, olha aí, as autoridades de novo no pedestal, né? Que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou, ele vai exclamar em resposta a isso aqui: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Isso é verdade. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Então ele queria que eles ouvissem ele, porque aquele que o enviou, esse é que você precisa conhecer melhor, que é o próprio Deus, né? E tudo isso foi o processo de separação no meio dos judeus, né? A rejeição, alguns rejeitando Jesus, outros, uma minoria, aceitando. E aí Jesus continua: eu o conheço, eu conheço aquele que me enviou, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Então os sinais estavam produzindo o seu efeito. Os fariseus ouviram este murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Aí as autoridades mesmo agora, né? Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Vamos guardar essa frase aí? Enviaram guardas para prendê-lo. Ela vai aparecer de novo na terceira tela depois dessa aqui. E nós vamos ver o que acontece com eles, né? Mas então já tinham mandado, prendam ele porque eles achavam que estava pervertendo os judeus, né? Nesse meio tempo, Jesus anuncia a água viva, né? Nós temos que comer do corpo de Cristo e temos que beber dessa água. A água viva, nós já falamos, a água que tem vida em si mesma, é o próprio Espírito de Deus. Ele é representado por esse fluido, essa água viva, a água pura que brota das profundezas da terra, e a água pura, verdadeira mesmo, é aquela que brota do coração de Deus para nós, né? Mas ela vem para aquele que tem sede, tá? Então Jesus vai anunciar isso. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco. Ele sabia que ele seria crucificado. E então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar.
nem podereis ir para onde eu estou. Os judeus perguntavam entre si, para onde irá ele, que não o possamos achar? Porventura irá para o meio dos judeus, dispersos entre os gregos, para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse? Vós me buscareis sem me achar, e onde eu estou, lá não podereis ir. Então estavam questionando tudo isso. E aí Jesus vai dando uma resposta que só aqueles que estão ali com o coração aberto vão entendendo, né? Ele está anunciando aqui ainda essa presença do Espírito Santo. E no último dia da festa, que é o principal dia, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Então, precisa ter sede, precisa ter essa decisão nossa de querer. O querer, Deus não toca no homem, porque o homem é um ser como Deus. Deus fez a gente semelhante a Ele. E a vontade é preservada, precisa querer. Tá? E querer leva, sim, a atitudes, é diferente. Não adianta eu fazer sem querer. Né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isso está lá em Zacarias, e Isaías já anunciava que iria acontecer. Né? Do interior daquele que está em Jesus, que crê em Jesus, mana esse rio de água viva. Essa palavra começa a fluir através de nós. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Você vê a importância do crer. Precisa crer em Jesus, né? E crer em Jesus é dar importância ao verbo, à palavra, porque esse é o alimento. Né? Pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Você vê que aqui fica bem clara a restrição. O Espírito só pode entrar em nós depois que Jesus tiver sido crucificado. Esse é o preço para que o Espírito possa ser disponibilizado ao homem pecador. O preço do pecado pago por um outro homem. Jesus se fez homem e pagou por esse preço totalmente, sem pecado, de modo que nós, com o pecado, possamos receber o Espírito. Então essa é a essência da obra de Cristo. Né? Jesus teria que ser glorificado na cruz. Glorificado é crucificado na cruz, porque é assim que ele entrou na glória novamente e fez a vontade do Pai em nosso favor. Né? Então, Jesus estava dizendo isso, chamando a atenção ao povo, que referia-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele. Né? Você vê que temos que a fé é que abre essa porta para que o Espírito de Deus habite em nós. Por isso ela é presente no momento da conversão. E a conversão é esse passo de fé que a gente dá. Bom, vamos ver a reação dos sacerdotes e fariseus, né? Crescente, cada vez mais. Eles tinham até enviado os guardas contra Jesus, né? Ouvindo estas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. O profeta, aquele anunciado que Moisés havia dito que viria um profeta como ele. Outros diziam: este é o Cristo, mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Então começavam a ir em coisas menores. Né? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi, e que era a verdade, né? E da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve por isso divisão entre o povo, por causa dele. Essa é a separação dos judeus. Né? Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes, que lhes perguntaram: por que não o trouxeste? E os guardas responderam: olha que interessante, é bem interessante essa frase, né? Jamais homem algum falou como este homem. Você vê como as palavras de Jesus impactaram nos guardas. Eles tinham sido enviados para prender e não conseguiram prender. Jamais homem algum falou como este homem.
Meu, se aqueles guardas deram importância àquelas palavras que Jesus anunciava ali, quanto mais nós devemos dar importância a esse livro que está no nosso alcance, a essa palavra que é pregada aí nas reflexões sobre a Bíblia. Não existe no pensamento humano, na ciência humana, no todo o conhecimento humano, nada mais precioso, porque jamais homem algum falou como este homem. Então isso é um ensinamento para nós, né? Replicaram os fariseus. Porventura também vós fostes seduzidos? Ficaram bravos com os guardas, né? Há acaso alguém dentre as autoridades ou os fariseus que acreditou nele? Eles se colocavam como pessoas muito importantes. Nós não acreditamos, então vocês não precisam acreditar também, né? E dizia, esse poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, olha, um que ficou aí com um questionamento no seu coração, no próprio coração. Ele tinha ido conversar com Jesus naquela noite que nós falamos, né? Replicou-lhes Nicodemos, era um doutor da lei, né? Um deles, o mesmo que de noite fora procurar Jesus, né? Condena acaso nossa lei a algum homem antes de ouvir e reconhecer o que ele faz? Pessoal, era isso exatamente o que Jesus queria que eles fizessem. Que o ouvissem e reconhecessem pelo que ele faz. Que ele não estava sozinho, era a presença do Espírito e era o poder do Pai. Ele estava revelando o Pai, né? Mas a essa questionamento deixado por Nicodemos, eles responderam: porventura é também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram cada um para a sua casa. Eles pegavam nessas coisas aí como se elas fossem verdade, como se eles soubessem já, tivessem certeza que Jesus vinha da Galileia, mas ele tinha nascido lá em Belém. Lembra que Maria e José foram para lá? Então, aquilo que estava na Escritura se cumpriu. Apenas eles não tinham consciência daquilo, e mesmo que tivessem, dificilmente estariam dispostos a crer, né? Por quê? Porque existe uma oposição a essa fé, que é o orgulho. Queria parar um pouquinho aqui. Atenção, o perigo do orgulho. Isso valeu para os fariseus? Eles eram pessoas dedicadas à lei, depois foram crescendo no orgulho, e isso é como uma ferrugem que vai corroendo, né? E vai deixando aquela estrutura frágil, né? Cuidado com o orgulho, ele continua funcionando hoje, mesmo para aqueles que leem a palavra, que creem em Jesus, mas que começam a achar que sabem tudo, que são autoridade. A autoridade é importante, deve ser respeitada temporariamente naquilo que ela realiza, naquilo que ela faz, porque ela deve ser portadora não dela do que ela quer, mas da vontade de Deus. Ela deve ser portadora da vontade de Deus. Porém, essa autoridade tem que ter algo preciosíssimo dentro dela e que faz ela ser agradável aos olhos de Deus, que é a humildade, a modéstia, é querer fazer com que os discípulos cresçam até onde ele está ou até além da onde ele está. Esse desejo faz toda a diferença para Deus e faz com que a autoridade seja maleável, possa não caia nestes erros que estão claros aí na nossa tela, né? Era que Nicodemos estava certo, né? Condena acaso nossa lei algum homem sem antes ouvir, vamos refletir, pensar bem, né? Então isso existe esse paralelo hoje por autoridades dentro da igreja. Cuidado, né? Todos nós precisamos ter esse cuidado, cada um de nós, cada cristão, né? Não há orgulho algum, tudo veio da obra de Cristo e uma obra tremenda. Veio de Cristo morto, flagelado na cruz por nós, né? Bom, estamos chegando aqui
numa nova etapa, né? Vamos começar agora o assunto da mulher adulta. Todas essas passagens anteriores nos fazem ver como foi toda aquela história que gerou, assim, uma porta fechando para uma boa parte dos judeus, outros servindo, judeus mesmo, servindo para anunciar a obra de Cristo, e uma grande porta abrindo para toda a humanidade, que somos nós. Essa porta que se abriu, pessoal, foi algo extraordinário para nós. Ela está aberta até hoje, ou seja, milhares de anos. E os judeus ficaram cegos até hoje, milhares de anos, aqueles que ainda não se converteram a Cristo, né? Que é a maioria, né? Mas que tem a promessa de se converter no tempo do fim. A gente tratou sobre isso, a gente chama atenção, né? Agora nós vamos começar já um ensinamento mais de mudança de vida, mudança radical, né? Mudança interior, essa mudança interior que a gente precisa viver. Então vamos ler o que está escrito aí na tela. As condenações definidas na lei estabelecem um castigo proporcional a cada pecado. Então, assim, a lei é algo que é certo. A lei não era ruim, ela é a vontade de Deus, definida, né? Mas ela se estabelecia a partir de castigos. Se a pessoa não cumprisse alguma coisa, ela tinha que sofrer uma pena. Às vezes oferecer um bem em sacrifício, um animal que ele tinha, propriedade dele, para reconhecer o erro, mostrar que ele estava reconhecendo o erro, né? E esse castigo poderia ser tão grande que poderia ser esse preço ser pago com a própria vida, né? Então o castigo era proporcional a cada pecado, chegando até a condenação à morte. Alguns pecados não podiam ser aceitos, nenhum sacrifício por ele, porque nenhum sacrifício daqueles que era exigido na antiga aliança cobria eventualmente a pena daquele pecado, a não ser a morte. E ao deixar ao estabelecer esses castigos proporcionais aí ao pecado, qual era o propósito? O propósito era manter o homem que não mudava interiormente, ele continuava tendente ao pecado no interior, né? No interior o homem não muda pela lei, ele continua tendente ao pecado, mas o propósito era manter esse homem tendente ao pecado sob ameaça, para refrear, refrear é importante, refrear essa inclinação, ele evitar aquilo, né? E reduzir as atitudes de pecado em meio ao povo. Era um povo que era, de alguma forma, selecionado em termos de atitudes não convenientes, tá? Que é o pecado, né? Então, a razão da lei, dessas punições que existiam, que hoje as pessoas até se espantam, nossa, mas se o cara se alimentasse no sábado, podia ser condenado à morte, né? Tinha algumas coisas assim extremas, a ponto de chamar a atenção mesmo, da importância disso. Isso tem um outro sentido aí agora já para nós, né? Que quando a gente, na graça, comete um pecado, você está morrendo, não fisicamente, como era na lei, mas interiormente, né? Então, essas são coisas que a gente precisa ir prestando atenção, tá? Mas o propósito na lei era isso aí, criar um medo. A lei trabalha com medo, a lei trabalha com ameaça. Ela é válida assim, por isso aquelas regras, tá? Porque senão a tendência do homem é relaxar. E se não tiver o perigo, relaxa mesmo, né? Jesus não tinha pecado, mas submeteu-se à maior condenação da lei, que é a morte. E não só uma morte qualquer, uma morte de flagelada, né? Então submeteu-se à maior condenação da lei, para que por meio da fé nele, o homem natural, ou seja, do jeito que nós somos, do jeito que nós nascemos, possa receber a força para destruir a tendência do pecado em si mesmo.
essa tendência, essa inclinação, essa facilidade de ir para o pecado que está em todo homem que nasce nesse mundo. Por que foi feito assim? Por causa que o homem é livre de escolha e com o pecado de Adão, ele fica ali tendente, pecar é fácil, é como uma descida, é mais difícil do que subir. E essa tendência ao pecado, ela precisa de uma força maior para que nós possamos nos libertar dela. Essa força vem pelo sacrifício de Cristo, mediante a nossa fé, né? Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Então, aqui já estamos no finzinho, está bem na hora da gente parar. Vamos só dar uma ideia do assunto, é a mulher adúltera, né? Em que Jesus vai fazer mais um milagre. Cada um desses milagres tinha essa importância, né, de mostrar para nós. E ele vai fazer mais um milagre diante da mulher adúltera e que a lei condenava ao apedrejamento, era uma morte flagelada mesmo, né, dura, né? Então, diante do que aconteceu nessa cena, que nós vamos tratar aí na próxima, começar por aí da próxima vez, nós vamos ver os ensinamentos que tem para nós, né? E ver quão importante é nós aprendermos em Jesus a reconhecer que Ele está fazendo por nós, lá na cruz, algo grandioso, que nos lava dessa inclinação a esse pecado. A gente precisa ter essa consciência, porque sempre a primeira atitude é nossa. Deixar um pecado é uma atitude que começa com um gesto nosso, mas a força agora nós temos, a força vem de Jesus Cristo. E é assim que a gente vai terminar aqui hoje com a nossa oração. Vamos já antecipadamente agradecer a Deus por esse poder que Ele daria aí, a partir desse momento que nós estamos estudando, com a sua morte na cruz, não só dando esse vigor para resistir ao pecado com a presença do Espírito Santo em nós, como também a capacidade de entender, de olhar para a palavra e ver tudo o que Ele nos ensina. Vamos fazer isso na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, damos graças por toda esta palavra que lemos. Ó Deus, o nosso mérito é só ler a Tua palavra, é só falar aquilo que o próprio Espírito, Senhor, tem nos dado. E esse mérito, ó Deus, não é nosso. Ele veio pela obra de Cristo, porque Ele salvou a cada um de nós. Ele morreu por nós, deu a sua vida. E agora temos, Senhor, tão grande graça, a presença do Teu Espírito. Senhor, que o Teu Espírito tome cada uma das palavras que aqui foram ditas, cada uma das palavras, Senhor, que temos refletido, dos ensinamentos que temos buscado passar, e os aperfeiçoe dentro de nós, Senhor. Os leve àquela plenitude que Ele tem, porque são palavras de vida, são palavras que vieram da Santa Escritura e que devem ser, Senhor, divulgadas cada vez mais. E nós, como os cristãos, devemos nos alimentar, comer desse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que é o Verbo de Deus, e viver esta vida com a força do Espírito de Deus. E isso tudo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.